Eu conversei com o Mário Bianchi e agora você acompanha esse bate-papo e nós exploramos bastante desse grande conhecedor do setor. Hoje nossa conversa é com o Mário Bianchi, o assunto interessa gregos e troianos, plantas daninhas e especialmente a questão da resistência delas. E nós vamos abordar aqui de vários ângulos, pelo menos vamos tentar explorar o máximo que nós pudermos. Professor, bom dia. Bom dia. Quando a gente fala de plantas daninhas, pelo menos na região de Goiás, a gente já pensa em buva e capim amargoso. Elas continuam sendo esses problemas? Sim, são plantas importantes, né? Buva continua sendo um problema pela dificuldade do controle e também pela evolução de casos de resistência a herbicidas, né, com o passar do tempo. E da mesma forma, o capim amargoso, né, é um problema bastante sério, eu diria assim até mais grave do que buva, porque ele é uma planta perene. E uma planta perene, o controle ele é bem mais difícil, né, de se conseguir implementar no campo, em função das estratégias que são mais, assim, exigentes em tempo, em produtos, em combinações de produtos. Então, assim, são plantas importantes, né, e que têm nos ensinado muito. Na realidade, é como controlá-las melhor e a como melhorar um pouco o que a gente faz em matéria de uso de herbicidas em lavouras. Quando fala nesse ensinar, às vezes o produtor ali naquela correria, naquele planejamento tem que ser feito tudo no pacote, pode estar aí o erro, porque talvez ele tenha que fazer uma aplicação específica por causa da buva, em função do seu tamanho, do período de emergência, depois para o capim amargoso. Teria essa necessidade de ter o cuidado da fase da planta? A fase é importantíssima, sempre assim, regra geral, planta pequena, né, o controle é muito mais fácil que uma planta mais desenvolvida, né, isso é bem tranquilo. Então eu não posso ficar esperando para daqui 10 dias, que já tem outras juntas, eu teria que fazer agora uma e, se preciso, daqui 10 dias outra? De preferência, porque aí você vai eliminando os fluxos, né, e principalmente porque pega as plantas pequenas. A buva é possível fazer isso. O capim amargoso nem sempre, porque o capim amargoso é uma planta perene. Então ele pode passar de uma safra para outra na lavoura, e aí a toceira, né, que é onde tem as reservas subterrâneas, né? Então essa forma de crescimento dificulta muito esse trabalho. Nós vamos ter plantas já estabelecidas, com idades diferentes, com quantidades de reservas, né, diferentes. E essa toceira também menor e maior volumes. E a relação aí, no caso especificamente de capim amargoso, né, ou de qualquer gramínea perene, a relação entre a parte aérea e a raiz é muito importante. Que muitas vezes, quando você vai aplicar um herbicida para fazer um controle, uma dessecação, né, para estabelecimento da soja, a quantidade de folhas que tem, ela é bem menor do que a massa das raízes, né? E a folha é onde o produto vai entrar. Então, se eu tenho uma baixa relação, eu vou ter um controle mais, vamos dizer assim, menor, mais difícil e maior probabilidade de rebrotes na sequência. Isso aí dá até para a gente imaginar e fazer essa visualização imaginária? Sem dúvida. Porque a hora que arranca uma toceira, vem bastante. Uma quantidade muito grande, né? Banco de sementes. O banco de sementes é outra etapa, né? Então nós temos que atacar as plantas já estabelecidas e procurar então que aquele banco de sementes não se estabeleça. Existem herbicidas para isso, existem produtos, né, que atuam sobre sementes no início da fase de germinação, né, ou plantas no início de crescimento. Então é importante sim, áreas com alta infestação, né, se trabalhar com esse complemento, que é um complemento, ele vai tentar reduzir a população para uma aplicação depois em pós-emergência provavelmente, mas é muito importante, porque o herbicida, o controle do banco de sementes, ou pelo menos um atraso na emergência dessas plantas que se originam do banco de sementes, faz com que a gente sincronize um pouco a emergência da cultura com a emergência do novo fluxo de plantas daninhas. E isso é muito importante para a cultura, porque a cultura ela ganha a dianteira, que a gente chama, né? Então a cultura ela se estabelece primeiro do que a planta daninha. E aí você vai controlar o novo fluxo, né, quando a soja, em especial, já está estabelecida, e aí fica a planta pequena, a planta daninha pequena, que é do novo fluxo, o controle fica bem mais fácil. E ainda para a gente falar lá das touceiras,
qual que é a melhor estratégia para eliminar essa toceira? Teria que ser na enxada ou há ali mecanismos operacionais mais fáceis? A eliminação, assim, de uma safra para outra é muito difícil. Né? Então, assim, tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. Você colocou um termo uma palavra importante antes, correria. Tá? Correria é algo que não combina com o controle de plantas daninhas. Então, o controle de plantas daninhas exige planejamento. Planejamento de atividades na safra e nas demais safras. Principalmente para a planta perene, o planejamento ele deve passar pelo menos uns 3 anos, umas 3 safras, né? Até você conseguir fazer com que aquela planta ela reduza em quantidade a ponto de você ter o controle de novo da situação. Então, uma planta como o capim amargoso, né, até você pode ter um controle mecânico com uma enxada, por exemplo. Se não eliminar completamente os estolões, as estruturas de armazenamento de reservas da planta, a planta vai se recompor e vai originar uma nova planta. Então é bastante difícil, né? Não é uma coisa simples, né? E a combinação entre um controle mecânico, uma roçada, por exemplo, com herbicidas, ela é importante. E eu diria assim, principalmente, plantas perenes, elas se estabelecem em áreas que têm pouca cobertura do solo. Qualquer planta daninha se estabelece nessas áreas, mas principalmente plantas perenes em áreas que têm pouca cobertura do solo e em solos um pouco mais pobres e mais adensados. Então, aí, práticas de manejo de lavoura têm que ser adotadas para tentar, com o passar do tempo, que essa planta não encontre um ambiente tão favorável assim e que a lavoura tenha o seu ambiente mais favorável. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos na sequência, que nós vamos abordar aqui outras plantas que também trazem prejuízo para o produtor.